Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.ri.vibraenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Após clicar, selecione o idioma de sua preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio, na parte inferior da plataforma. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Ernesto Pousada, CEO, e o Sr. Maurício Teixeira, CFO, além da presença de alguns executivos da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ernesto Pousada, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ernesto Pousada, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer estar com vocês nesse call de resultados do primeiro trimestre de 26. Mais um trimestre que demonstra a consistência da nossa estratégia de longo prazo, com excelentes resultados nesse trimestre, em que a gente teve um foco bastante grande em continuar a construção da nossa jornada Vibra de longo prazo, com foco em geração de caixa. Tivemos uma geração de caixa bastante forte nesse trimestre, um engajamento bastante grande com a nossa rede, um número recorde da expansão da rede embandeirada. Então, um trimestre realmente da gente construir o nosso futuro, continuar a nossa jornada de construção do nosso futuro. Obviamente, ele foi marcado pela escalada do conflito no Oriente Médio, teve impactos relevantes nos preços derivados, e nesse momento a Vibra soube trabalhar bastante bem essa volatilidade, amortecer esta volatilidade ao longo do trimestre. Brasil, obviamente, importador líquido de combustíveis, e o diesel está exposto a essa volatilidade internacional. A Vibra ampliou importações, contribuindo de uma maneira estruturante para o abastecimento nacional, né? Tínhamos no final do trimestre um cenário de possível escassez. Conseguimos aí ampliar as nossas importações e assegurar o fornecimento e disponibilidade de produto para os nossos clientes. Graças a uma estratégia bastante sólida na área de suprimentos, nós temos um mix estratégico que resultou em custos competitivos frente a outros agentes. Seguimos na nossa luta pela equidade no mercado de distribuição. Então, novos avanços contra a irregularidade. A monofasia da NAFTA em janeiro de 26, o devedor contumaz em março, continuaram fortalecendo o nosso setor. E já em consequência desse avanço contra a irregularidade e também pela disponibilidade de produto e o alto engajamento das nossas equipes com a nossa rede, a gente percebe que tem cada vez mais uma maior procura pela nossa rede dos consumidores finais e uma expansão significativa do embandeiramento. Nós, no ano passado, tivemos 404 novos postos. E agora, somente no primeiro trimestre, mais 155 novos postos. E também avançamos na nossa estratégia do B2B e conseguimos, aí, no primeiro trimestre, uma formalização de novos contratos, em cerca de 50 novos contratos. Como eu disse na abertura, geração de caixa estruturante para nós. Conseguimos, com isso, reduzir a nossa alavancagem para 2 vezes dívida líquida EBITDA e conseguimos também reduzir a nossa dívida líquida, mesmo em um trimestre que tivemos pagamento de JCP. É a consolidação da Vibra como um pure play aí do setor de distribuição de combustíveis. Nosso foco em combustíveis, foco no core business, demonstrando mais uma vez a nossa capacidade de gerar caixa e nos prepararmos cada vez mais, deixando a Vibra uma empresa ainda mais forte e robusta para o futuro.
Eu passo agora para o Maurício para ele cobrir um pouquinho mais dos números. Obrigado, Ernesto. Bom dia a todos e obrigado pela presença. Passando aqui para os principais números do resultado do primeiro trimestre, a gente vê um EBITDA ajustado de 3,2 bilhões de reais, que resulta numa margem EBITDA de 350 reais por metro cúbico. E, como a gente comentou aí no release, no material completo, a gente teve um ganho extraordinário de crédito de PIS/COFINS, de IPI, em cima de fabricação de lubrificante, de 800 milhões de reais, que abatendo esse efeito, a gente vê uma margem EBITDA recorrente de 258 reais por metro cúbico, um patamar bem superior ao que a gente vinha praticando aí abaixo de 200 reais. Então, realmente, a gente teve uma disciplina muito grande aqui na gestão de margem e abastecimento, resultando nesse número recorrente de 258 reais por metro cúbico. O volume foi de 8,7 milhões de metros cúbicos, market share de 23,6%, e como o Ernesto comentou, um recorde, um novo patamar de embanderamento de novos postos de 155 novos postos embandeirados no primeiro trimestre. O fluxo de caixa operacional de 1,9 bi, quer dizer, excluindo do EBITDA os 800 milhões de créditos que a gente vai compensar no futuro, que não são caixa dentro do próprio exercício. A gente teve uma alta conversão aqui do EBITDA para caixa, o que ajudou a gente nessa redução da alavancagem para 2 vezes dívida líquida EBITDA, que era um objetivo que a gente estava almejando para o final do ano e conseguimos antecipar já para o primeiro trimestre do ano. E isso foi reconhecido pelo mercado, nosso trabalho aí, nosso resultado, com um retorno para os acionistas, um TSR de 108% nos últimos 12 meses. Passando um pouquinho aqui sobre as verticais, a gente vê Vibra consolidado 3,2 bi, sendo 3 bi e 100 praticamente na Vibra controladora, que é o business de distribuição, que cresce 69% o EBITDA. Comerc, 147 milhões de EBITDA, que é uma queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado, frente a todos os desafios que a gente sabe do setor de renováveis, de curtailments, que o setor todo está sofrendo. Fluxo de caixa operacional de 1,9 bi, sendo 1,7 bi vindo da Vibra, e Comerc, 139 milhões, praticamente estável em relação ao ano passado, apesar da queda do EBITDA. A gente conseguiu fazer uma gestão bem ativa aqui na questão de caixa e manter a geração de caixa da Comerc, apesar da baixa do EBITDA, da queda do EBITDA, e lucro líquido de 1,5 bi, vindo 1 bi 570 da Vibra, e Comerc, 80 milhões de prejuízo, que é um prejuízo menor que foi no primeiro trimestre do ano passado. Entrando agora na série histórica, a gente vê os volumes, a série histórica de volume, ano a ano, e um crescimento de 4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, chegando a 8,7 milhões de metros cúbicos. A despesa ajustada teve um crescimento para R$ 105 reais por metro cúbico, e aqui, destrinchando um pouco esse número, se a gente olhar as rúbricas que tem aqui dentro, G&A está estável com uma pequena queda em relação ao ano passado, a despesa, o S, né, despesa de vendas, estável também. O que a gente teve aqui de diferente, que fez esse crescimento, foi basicamente quando a gente consolida a nossa trading teve uma marcação de perda no hedge, porque a gente estava comprado na molécula que subiu, e o hedge vendido, o swap vendido, a gente tem essa perda, que de acordo com o trading accounting da nossa trading, isso é reconhecido como despesa operacional. Então, a gente tem esse impacto aqui que foi muito específico por causa do momento da subida do preço do petróleo, do diesel. Então, a gente acaba tendo esse efeito aqui na despesa ajustada. Mas se a gente olhar o que a gente tem, né, de administrativo e vendas, está estável em relação ao ano passado e em relação a 2 anos atrás. Então, não teve crescimento nessas duas rúbricas. Foi basicamente a questão da trading. Quando a gente olha a margem EBITDA ajustada, a gente vê o sequenciamento aqui ano a ano, o crescimento consistente de margem que a gente vem capturando e chegando agora no primeiro trimestre com os 350 que a gente reportou. Olhando aqui cada business agora, olhando o varejo, a nossa rede, a gente tem uma EBITDA de 1,729 bi, que é um crescimento de 74% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O volume cresce 6%. Tem uma queda aqui em relação ao trimestre anterior, que é sazonal, que a gente já esperava, mas em relação ao ano passado a gente cresce volumes. Market share na rede bandeirada de lado e market share na bandeira branca crescendo um pouco, aí quase um ponto percentual, por conta de todos os movimentos que já estão acontecendo no setor de migração de volumes para as redes embandeiradas e também pelo crescimento da nossa rede, como a gente mostrou esse recorde nesse trimestre.
Também a gente tem aqui os 155 novos postos, que é um recorde. O volume médio por posto também aumentou 11%. A gente vê uma migração de volume também para os postos existentes, porque a gente conseguiu fornecer e manter o fornecimento para quem está fidelizado com a gente. BR Manias teve um crescimento de 7% em novas lojas, com crescimento do GMV de 9% e ganho de 2 pontos percentuais de market share. Aditivados cresce 1 ponto percentual para 22,3% de mix. Lucro bruto nesses aditivados cresce 60% e a venda de pódio aumentou 43%. Inclusive eu, desde que entrei na Vibra, só abasteço com pódio. Então, B2B, a gente vê aqui o ganho do IPI, que foi todo concentrado no B2B, chegando a 1.400 de EBITDA ajustado, porque lubrificante a gente consolida aqui no B2B. Volume de lado cresce 1%, e sazonalmente é natural ter essa queda em relação ao trimestre passado. Diesel em linha com o ano anterior. A aviação cresce, a gente vê uma demanda, a gente também teve contratos novos com outras companhias aéreas crescendo 11%. No market share de consumidor, no B2B, a gente vê aqui uma estabilidade de 29,9 para 29,8. E no TRR a gente vê um leve crescimento aqui, mas a gente olhar a ponta de março, a gente chega a 19% de market share em TRR, com a disponibilidade de produto e a gente também fazendo esse papel de suprir o mercado no momento aí de mais desafio de supply, não só no mundo, como no Brasil, como no mundo. Passando agora para lubrificantes, a gente vê, né, o crescimento aqui de 7% no volume, uma pequena queda no market share de 2 pontos percentuais. Realmente a gente viu um crescimento do insumo, o óleo bruto teve crescimento no custo, mais do que duplicou. Então a gente segurou um pouco, fez uma cota de venda para o primeiro trimestre para poder ter produto para atender os nossos distribuidores e atender o mercado como um todo. Então, no mês de março foi um mês um pouco mais lento que os demais meses, mas em abril a gente retomou o volume aqui, o nosso share. Lembrando que foi o maior volume já registrado no primeiro tri na história. Vamos lá. Em renováveis, como comentei, teve essa queda de EBITDA na Comer de 28%. No Wet Stake, a gente chega em 192 milhões de reais e o fluxo de caixa operacional estável. A gente está no cenário de curtailments em torno de 20%. Isso aí o mercado todo sabe, a gente tem acompanhado, principalmente no solar, e a gente tem feito a nossa parte aqui com uma gestão de despesas e crescimento na eficiência da nossa geração. Então, a gente consegue compensar, de certa forma, o curtailment e manter a geração de caixa. Olhando agora na alocação de capital, né, pensando no nosso ativo, onde é que a gente está botando dinheiro, nosso CAPEX foi de 328 milhões de reais, sendo que foi 50 em renováveis, em Comerc, porque a gente tem trabalhando mais no CAPEX de manutenção, diferente do ano anterior, que a gente teve muito investimento ainda em crescimento, em geração, a gente tem mais manutenção aqui no primeiro trimestre, e vai ser um patamar menor mesmo esse ano. Bonificação a clientes, 103 milhões, a gente vê que foi um patamar inferior, se a gente pegar o run rate do ano passado, mas a gente está embandeirando mais posto, porque a gente tem priorizado o modelo de bonificação post-antecipada. Então, aqui no CAPEX entra só o que é antecipado, que a gente paga upfront para embandeirar um posto novo. Então, a gente tem crescido mais posto, gastando menos dinheiro na frente. Então, bastante eficiência aqui do bandeiramento, foi 103 milhões. E a distribuição, que é toda a infraestrutura, manutenção das nossas bases, 175 milhões. Com isso, essa alocação de capital e a margem mais alta que a gente viu, a gente chega no ROIC de 18,6%, uma trajetória crescente ao longo do tempo, e é reflexo dessa estrutura de capital e de alocação de capital eficiente que a gente está fazendo. Passando agora para o lado do passivo, a gente vê aqui a dívida líquida caindo para 18,6 bilhões de reais. Quando a gente olha o indicador dívida líquida EBITDA, a gente chegou a esse pico de 2,9 vezes no segundo trimestre do ano passado e vemos nessa queda aí, apesar dos desafios do setor, a molécula está mais cara, então o custo de prestar o serviço e a distribuição está mais caro mesmo, porque a gente está com deveria estar com mais capital empregado. A gente foi muito ativo em vendo esse cenário de molécula mais cara, de custo de importação maior, que se reflete, se a gente olhar rúbrica a rúbrica do balanço, num conta a receber mais alto e no estoque mais alto, a gente conseguiu, na parte de compras, muito alinhado aqui com a área de supply, de trading, a gente conseguiu comprar as moléculas a um preço adequado e com prazo que ficou no contas a pagar
reduzindo a necessidade de capital de giro. Então, a gente conseguiu ser eficiente na margem sem comprometer capital de giro. Isso refletiu aqui no redução do endividamento, mesmo nesse cenário mais complexo de mercado. O nosso prazo médio de 4,3 anos e um spread em relação ao CDI 0,66. Isso aqui é o corte do fechamento do trimestre. E aqui abaixo a gente tem duas operações que a gente fez que mostram um pouco essa gestão também do passivo. Da mesma forma que a gente se preocupou muito em alocar capital no ativo de forma eficiente, no passivo também a gente está com um programa de liability management, de captar dinheiro de forma mais barata e mais longa para pré-pagar dívidas mais caras que estão prestes a vencer. Então, a gente fez uma captação aqui de 1,5 bi no nível da Vibra, controladora, a um custo de CDI menos 0,40 ao ano, quer dizer, abaixo de CDI, uma debênture incentivada, com prazo de 10 anos, que foi a operação mais longa e de menor custo da história da Vibra. E com esse recurso, a gente pagou a dívida mais cara que a gente tinha, pagamos ontem, então já é no segundo trimestre que vai aparecer isso, 1,4 bi, a um custo de CDI mais 2,2 na Comerc, que venceria no que vem. Então, a gente está também fazendo essa gestão. Esse é o primeiro passo de uma gestão ativa aqui do passivo, do liability da empresa, que vai ser feito ao longo do ano aí para baratear o custo e reduzir o encargo de juros. Além, claro, da redução do nominal do valor do patamar da dívida. Então, falei do ativo, falei do passivo, e agora falando do equity, né, do nosso dinheiro dos acionistas, a gente declarou, pagou 300 milhões de JCP, mesmo assim a gente conseguiu reduzir a alavancagem no primeiro trimestre e declarou novos 393 milhões de JCP no primeiro trimestre desse ano. A nossa ação tem um retorno de 108% nos últimos 12 meses, com a nossa zelo aqui e preocupação de entregar um melhor retorno para o acionista. E aí eu passo a palavra aqui para o Ernesto antes de entrar no Q&A. Obrigado, Maurício. Então, para finalizar, a gente abrir para o Q&A, eu acho que nós estamos aqui na Vibra olhando o longo prazo e liderando uma grande transformação cultural e operacional na companhia. Isso se reflete mais uma vez no primeiro trimestre de 26. Demonstra a consistência, o nosso modelo de gestão, cada vez mais demonstrando que em diferentes momentos de mercado nós seguimos evoluindo os nossos resultados, sempre focado em crescimento de market share e rentabilidade. Ambos são críticos. E a companhia vem nos últimos trimestres já demonstrando sua capacidade de crescer com melhoria de margem. Somos uma ação bastante líquida, temos aí um retorno total de 108% nos últimos 12 meses e temos hoje uma base acionária de referência. Vamos continuar olhando para novas soluções e produtos. A inovação vai seguir sendo fundamental na construção do nosso sucesso e vamos sempre buscar a nossa diferenciação pela nossa gente e pelo cuidado muito responsável por tudo que fazemos. Então, com isso, eu concluo a apresentação e agora a gente parte para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. E a nossa primeira pergunta vem do Sr. Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Sr. Vicente, pode ativar seu microfone, por gentileza. Bom dia, Ernesto, Maurício, obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira, assim, acho que o que tem ficado claro aqui para nós nesse período de guerra foi como essas empresas robustas aí de distribuição, e obviamente aqui inclui-se a Vibra, tiveram um papel fundamental aí para manter o mercado brasileiro abastecido. E acho que super importante dizer que há preços super competitivos, né? Assim, quando a gente olha o preço médio do combustível na bomba, do embandeirado versus bandeira branca na NP, o prêmio do embandeirado, sim, ele caiu de forma vertiginosa, né? Assim, o que nos faz pensar que talvez vocês tenham um vento de cauda relevante aí para continuar ganhando share. E também, obviamente, ajudado por toda a agenda de informalidade. Eu queria saber se vocês concordam e como vocês estão vendo o market share na ponta, ou qualquer outro dado aí que vocês puderem dividir conosco aí que corrobore isso, seria interessante. Segunda pergunta sobre o mercado de etanol. Eu queria saber a leitura de vocês até agora da mesa de trading de etanol que vocês montaram recentemente. Se vocês já estão enxergando frutos aí, talvez revertendo em margens maiores aí no business de etanol e como que o acionista de referência aí tem se envolvido aí para discutir o dia a dia das operações de etanol. Obrigado.
Palanga, obrigado pelas perguntas, né? Falando primeiro de market share, né? O que nós vemos é que nós vamos continuar uma trajetória consistente de crescimento, né? Eu sempre falo, a gente não está aqui para dar grandes saltos em um momento, nem para o lado, nem para o outro. Então, nós vamos continuar uma trajetória, nós estamos bastante confiantes em trimestre após trimestre, até o final do ano, e a gente realmente nos posicionar como uma empresa que entrega um crescimento de margem, através de mais eficiência, melhores processos, e também um crescimento. Então, nós estamos determinados e, de novo, bastante positivos que nós vamos seguir o nosso crescimento de market share, sempre sem, e não estamos buscando grandes saltos de market share. Então, mas a nossa jornada ela continua e ao longo dos próximos anos nós vamos ter, tenho certeza, uma evolução significativa do nosso market share com um crescimento relevante e uma contínua evolução também das nossas margens. E ser, em qualquer momento de mercado, né? Hoje, obviamente, nós temos um cenário de guerra, mas também já tivemos cenários mais difíceis e nós vamos manter sempre esse equilíbrio entre margem e market share, trazendo um bom resultado aí para cada trimestre. Então, estamos positivos com o crescimento de market share nos próximos trimestres. Sobre o mercado de etanol, né, o que nós estamos vendo realmente hoje é a Vibra retomando a flexibilidade de. Nós encerramos aí, né, em 31 de março a nossa JV com a Copersucar, na Evolua. A Evolua segue como uma empresa Copersucar, e nós retomando a flexibilidade, né, ainda é cedo para dizer, mas a gente acredita que estamos de fato já ganhando momento para podermos ser cada vez mais competitivos. Nós já temos sido nos últimos meses aí líder no mercado de etanol no Brasil e queremos expandir essa liderança e com uma consequente também melhora da margem do etanol. Então, de fato, a gente vê que já começa a nos dar essa flexibilidade que a gente estava buscando, e isso vai naturalmente se traduzir em melhores resultados e melhores margens para a companhia, em especial um acesso maior ao etanol de milho, né? Então, acho que isso vai, sem dúvida alguma, nos dar mais flexibilidade. Nós já começamos a ver isso, é cedo ainda para a gente ver nos resultados, lembrando que isso começou em abril. Com respeito à sua pergunta do acionista de referência, o que nós temos, obviamente, dentro, totalmente controlado pela nossa política de partes relacionadas, é sempre buscando oportunidades que sejam interessantes para a Vibra, que sejam oportunidades que nos dão uma vantagem competitiva, que trazem valor para todos os nossos acionistas. A gente vai sempre ter isso no âmbito operacional. No âmbito do conselho, simplesmente uma representação como conselheiro, né? Então, acho que é importante separar esses papéis aqui que nós temos. Então, temos sim um trabalho com a Enpasa de buscar oportunidades que sejam interessantes para eles e sejam interessantes para a Vibra. Desde que sejam interessantes para a Vibra, nós vamos estar buscando essas oportunidades e avançando com eles. Super claro. Obrigado, Ernesto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Senhor Leonardo, seu microfone já foi ativado. Bom dia, pessoal. Obrigado, Ernesto e Maurício, por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é sobre o volume, né? Acho que além das margens, a gente tem visto uma tendência de ganho de volume bem forte da Vibra, né? Vocês tiveram uma adição grande de número de postos nesse TRI e também a formalização de 50 novos contratos no segmento de B2B, né? Então, se puderem dar um pouco mais de cor também nesses novos contratos aí de B2B, como que a gente deve pensar nesses volumes contratados. E aí também, ainda em volume, vocês já estavam fazendo um bom trabalho pré-guerra, né? Mas queria entender um pouco de vocês, como vocês têm visto esse mercado de embandeiramento e também de contratos no B2B nesse cenário pós-guerra, né? E aí, outro ponto que chamou a nossa atenção também nesse resultado foi essa gestão ativa de working capital que vocês fizeram, né? Geralmente, eu não gosto de perguntar muito sobre working capital, mas nesse TRI especificamente,
Acho que o normal seria ter um consumo grande, né, de working capital, dado toda a volatilidade do mercado, dado o aumento do preço dos combustíveis, né? Então eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor também nas medidas e estratégias que vocês realizaram nesse TRI para conseguir entregar esses números aí de capital de giro. São essas duas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu vou responder a primeira aí, que foi ao redor de volume, B2B e pré-guerra, pós-guerra, e depois eu passo para o Maurício, ele fala do working capital. Então, com respeito ao ganho de volume, como eu respondi anteriormente, nós estamos bastante confiantes na continuidade do nosso crescimento. Um crescimento contínuo, sem grandes saltos, mas continuamente crescendo volumes, crescendo market share, de maneira estruturada ano após ano, trimestre após trimestre. Então, nós vamos estruturar isso, estruturados, e o que a gente está vendo é, pré-guerra, você já tinha um cenário em que o combate às irregularidades estavam trazendo o consumidor final mais aos nossos postos, porque ele ganha mais confiança no posto Petrobras e um pouco mais de suspeita em relação a outros postos. E a gente também vê também os nossos revendedores, a revenda buscando mais embandeirar. Então a gente está num cenário já positivo e, obviamente, durante a guerra, com a nossa capacidade, a capacidade da Vibra de atendimento, com as importações que nós fizemos adicionais, uma capacidade ampliada de atendimento à nossa rede, isso fez, obviamente, com que a nossa proposta de valor ficasse mais presente ainda. Então, o que nós estamos vendo, e isso, obviamente, terá um vento de cauda nos próximos trimestres ainda, para que a gente possa continuar alavancando. Como eu disse na abertura, fizemos um recorde de embandeiramento no ano passado e acreditamos que vamos, quem sabe, bater um novo recorde aí esse ano no embandeiramento de pós. Primeiro trimestre muito bom, com 155, e a gente vê um vento de cauda, o nosso pipeline de embandeiramento ele segue bastante cheio. A nossa estratégia no B2B também, já desde o ano passado, mas se acelerou nesse primeiro trimestre, a gente poder fidelizar mais clientes. Fidelizar significa não só volume, mas você conseguir também uma estabilidade nas margens que a gente opera. Então, essa é a estratégia do B2B, que a gente possa ter mais contratos que nos deem maior segurança de fornecimento e sair um pouco mais do spot, desse dia a dia. Passar para o Maurício sobre o working capital. Obrigado. Leonardo, obrigado pela pergunta. Realmente, o cenário natural seria de um aumento de consumo de capital de giro. E a gente já vinha num programa que a gente começou a implementar há 2 meses atrás, de se aprofundar cada vez mais em todas as linhas do balanço. Então, a gente é um programa estruturante que vai correr aí de forma recorrente, a Vibra, e a gente deu um dono cruzado do financeiro do negócio para cada linha de balanço da empresa, que se especializou e entende todos os movimentos daquela linha de balanço, para a gente tentar otimizar ao máximo o capital empregado. E nesse meio do momento veio a guerra e a gente viu, né, se antecipou e viu antes que realmente isso ia ensejar um aumento do capital empregado na companhia, que é natural por um preço da molécula maior. E aí a gente tomou ações mais táticas de ser uma disciplina mais forte no quanto a receber dos nossos clientes, para não deixar muito prazo. Também na compra, né, do trading de navios importados também, da gente ter prazos mais adequados, sem comprometer o preço que a gente estava comprando. E isso tudo foi tático ali dentro do trimestre para poder offsetar esse impacto já vislumbrado de aumento de capital de giro. Tá bem claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Senhor Regis, seu microfone já foi ativado. Bom dia, Ernesto, Maurício, parabéns pelo resultado, bom falar com vocês. Primeira pergunta aqui, podem dar um panorama e atualização sobre o abastecimento do mercado, importação, subvenção, enfim, o que vocês acharem pertinente aí comentar. E de outra forma, e a segunda pergunta aqui também, se puderem dar uma atualização sobre as novas medidas agora do trimestre, de devedor quanto mais, monofasia da nafta, enfim, os avanços no etanol, se vocês esperam, assim, como é que a gente mede de alguma forma no resultado da Vibra os efeitos, né, dessas evoluções.
Se me permitir um follow-up rápido, só queria entender se o fim da consolidação quer dizer, a volta da consolidação dos volumes de etanol lá com o fim da Evolua já tem um impacto na margem do primeiro trimestre agora e se é mesmo naquela ordem de grandeza que a gente esperava aqui na casa de R$ 4 por metro cúbico. Obrigado. Obrigado, Regis, pelas perguntas. Eu vou começar pela tua terceira. Não, Evolua, o impacto é a partir do segundo trimestre, não tem impacto ainda no primeiro trimestre, porque encerrou no dia 31 de março. E aí obviamente, tem já R$ 5 por metro cúbico que a gente tinha no nosso resultado por equivalência, isso vai ser incorporado na margem, mas acreditamos que, enfim, devemos ter algo melhor que isso no futuro, dado que a gente vai ter mais flexibilidade, vamos trabalhar melhor aí as aquisições, inclusive do etanol de milho. Então, sobre Evolua, é isso. Abastecimento do mercado, do ponto de vista Vibra, né? Nós seguimos no nosso ritmo de importações, mais ou menos equilibrado, que já vínhamos aí desde o final do primeiro trimestre. E o nosso papel aqui é garantir o abastecimento da nossa rede de postos, dos nossos clientes, e isso nós estamos assegurando que nós vamos ter disponibilidade de produto para continuar atendendo naturalmente. Então, a gente não vê aí, do ponto de vista, claro, Vibra, falando por Vibra, nenhuma questão de desabastecimento. Nossos clientes vão ter os produtos que eles precisam para continuar as suas operações. Com respeito ao devedor contumaz e NAFTA, né, no caso da NAFTA, a monofasia da NAFTA, dos impostos da NAFTA, e no caso do devedor contumaz, a regulamentação pela Receita Federal. Em especial, o devedor contumaz, a gente deve ver efeitos aí ao longo do ano. A Receita Federal iniciou operações aí ligadas ao devedor contumaz no mercado de cigarros, e a gente deve ver um avanço aí para o mercado de combustíveis, esperamos aí ao longo do segundo trimestre ou segundo semestre. Mas, certamente, isso vai ser mais um capítulo positivo no sentido de melhorar esse ambiente institucional do país, né, para que todos possam jogar dentro das quatro linhas, e certamente isso terá também um impacto positivo aí, nos nossos resultados. Por isso, seguimos otimistas, não é só uma questão do primeiro trimestre com guerra, a gente já vinha numa jornada de melhoria dos nossos resultados, seja na margem, seja no volume, e vamos continuar isso, e, em parte, isso é bastante relevante, o impacto do avanço institucional contra as irregularidades. Perfeito. Obrigado. Aguarde enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cunha, da BTG Pactual. Senhor Gustavo, seu microfone já foi ativado. Boa tarde, pessoal. Bem, a minha pergunta aqui é mais a respeito do CAPEX, que nesse trimestre foi um pouco menor do que o normal. A gente queria entender se esse CAPEX está relacionado com o formato de embandeiramento post-antecipado, contra-antecipado, e como a gente deveria esperar esse CAPEX para frente. Muito obrigado. Gustavo, obrigado pela pergunta. Realmente tem a ver com isso. A gente estabeleceu uma política aqui, uma premissa padrão de bandeiramento em que privilegia o pagamento antecipado em relação ao antecipado, que é um modelo diferente do que vinha sendo feito até no mercado e pela própria Vibra. Então, a gente tem colocado menos CAPEX na largada e tem mais alinhamento com o crescimento de volume do posto ao longo do tempo, dando a bonificação ao longo do consumo da volumetria. Então, isso aí é uma tendência, é um novo padrão que já consumiu menos CAPEX no primeiro trimestre e deve seguir assim o ano todo, nesse patamar. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Senhor Gabriel, seu microfone já foi ativado. Olá, Ernesto, Maurício, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Acho que o primeiro ponto, acho que tentando fazer um resumo aqui da discussão sobre instituição de combustível, acho que talvez a grande pergunta aqui é a sustentabilidade dessa margem
né, para frente. E aí, como acho que o próprio Ernesto falou, e a gente já tem visto isso já de algum tempo, né, todo esse debate sobre formalidade e os avanços, né, que tiveram nessa pauta foram super importantes para o setor, e eu acho que corroboram boa parte aqui dessa melhora de margem, né, sustenta essa melhora de margem, mas tem um efeito aqui, vamos dizer, quase que um on-off da questão da guerra, né, e a questão do suprimento, o mercado mais short, isso acaba trazendo mais complexidade para o negócio, usa o modo working capital, mas também uma margem um pouco maior, né? Então, acho que o ponto que eu queria abordar com vocês e tentar entender um pouco melhor eu sei que é difícil isso, mas se pudesse separar um pouco aqui do que é uma coisa, o que é o efeito aqui mais recorrente na margem para frente e o que talvez seja um efeito aqui não recorrente de todo esse cenário que a gente está vendo num contexto mais perturbado, mais bagunçado do mercado, né, que acaba, de certa forma, beneficiando um pouco aqui essa questão da margem. E não sei se estou errado nesse ponto, mas se puder até me corrigir, seria interessante ouvir um pouco de vocês sobre essa questão da sustentabilidade da margem. O segundo ponto sobre a alocação de capital, né? Eu acho que um outro ponto que a gente falava muito sobre a Vibra é a questão de desalavancagem, né? O cenário de juros mais alto, após a Comerc, ali, a companhia veio com uma alavancagem um pouco mais alta do que acho que o management e o board gostariam de ter naquele momento. E a companhia desalavancou, tem desalavancado bem rápido, até pelo esse resultado importante e forte que agora no primeiro trimestre e dos últimos trimestres também, né? Então, assim, o ponto para mim olhando agora essa alavancagem ali mais perto de 2 vezes, abaixo dos 2 vezes e meia, mais ou menos, que a gente falava como target para a companhia, como que eles deveriam pensar em alocação de capital, né? Vocês olham para esse EBITDA e de novo voltam no primeiro ponto sobre a sustentabilidade desse EBITDA, né? Vocês olham como se fosse o EBITDA realmente recorrente da companhia, a gente deveria pensar nesse EBITDA vindo mais forte trimestre a trimestre, a desalavancagem acontecendo naturalmente para o resultado mais forte, ou a redução da dívida aí num foco muito grande para a companhia. Eu digo isso até pensando em dividendo, né? Se já seria um momento aqui, talvez, de poder talvez acelerar um pouco mais o pagamento de dividendo, retornar mais esse dinheiro para o investidor. Como que vocês estão pensando agora em relação à alocação de capital? São esses dois pontos. Obrigado. Gabriel, eu começo primeiro, o Maurício pode falar um pouco da segunda. Sobre a sustentabilidade da margem, obviamente é muito difícil, né, você, uma complexidade extrema, eu conseguir separar os fatores que impactam uma margem, em qualquer trimestre, seja nesse agora ou outros trimestres. O que eu gosto de olhar é muito mais o last 12 months. Então, se eu olhar os últimos 12 meses, eu acho que te dá isso amortiza um pouquinho movimentos ups and downs. O que nós sabemos é que nós estamos indo direcionalmente para cada vez termos margens melhores no mercado regular. E não é só isso, a gente fala às vezes pouco, mas o uso nosso cada vez mais de eficiência, usando inteligência artificial nos nossos processos internos para que a gente possa continuar evoluindo e tirar custo, ser mais eficiente no nosso processo. Isso também vai contribuindo. A gente fala aqui de diversas coisas, entre elas aqui acabamos de falar da aquisição do etanol, que vai trazer ganhos competitivos. Então tem muito processo interno nosso melhorando, uma combinação do mercado irregular que se vai. Obviamente esse cenário de guerra em algum momento ele se estabiliza, mas a nossa jornada ela é crescente de margem. Eu acho que você olhar os últimos 12 meses sempre te dá uma proxy razoavelmente ok do que a gente pode esperar do futuro. Então, assim, eu acho que é difícil a gente conseguir separar um fator do outro aí dessa volatilidade toda nesse momento. Oi, Gabriel. Sobre alocação de capital e desalavancagem, mais do que um indicador de dívida líquida e EBITDA, a gente quer reduzir a dívida nominal. Então, a gente tem aí a dívida líquida e a gente quer continuar reduzindo a dívida líquida num país com juros de 14%, 15%, sabe-se lá quando esses juros vai cair. A gente quer ter um patamar de dívida menor para poder liberar mais dinheiro para o acionista e poder decidir o que a gente quer fazer, seja nessa alocação de capital, seja mais CAPEX, seja algo inorgânico, seja mais dividendo ou recompra de ações. Isso a gente vai ter opcionalidade quando a gente tiver com um patamar de dívida mais baixo. Então, esse é algo que a gente vai acompanhando. Lembrando que a gente já tem declarado a pagar 800 milhões de reais de JCP
em novembro desse ano e 393 que tem declarado esse ano, no ano que vem. Então, já tem um compromisso declarado, que é um passivo nosso, com os acionistas, e que a gente tem que ter caixa e balanço para isso. Que a gente tem, e a gente vai continuar alavancando mais ainda. Então, a gente vai estar sempre avaliando oportunidades aqui ao longo do tempo, mas a diretriz continua sendo de desalavancar a companhia. Tá ótimo, Ernesto, Maurício, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Senhor Bruno Amorim, seu microfone já foi ativado. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Acho que vários pontos relevantes já foram abordados. Eu queria só fazer um follow-up nessa questão dos efeitos mais duradouros do contexto que a gente está vivendo agora. 10 anos atrás, a Petrobras cobrava um preço que era muito acima da paridade. Isso abriu espaço para importadores e esses importadores eles acabaram ficando no mercado de forma mais perene, mesmo depois da convergência de preço com preços internacionais. E a pergunta é mais no sentido do contrário agora, né? Assim, dependendo do tempo em que a janela de importação estiver desfavorável, vocês acham que tem players que podem eventualmente sair do mercado? O que vocês estão vendo na ponta? Ou não, ou o que vocês veem hoje são importadores mais estruturados que talvez percam competitividade no curto prazo, mas vão voltar, se não 100%, para quase 100% das atividades que eles tinham antes de iniciar o conflito. Então é mais ouvir de vocês aí que estão na ponta, enxergando o mercado, obviamente, com muito mais visibilidade do que a gente. O que dá para dizer sobre a dinâmica competitiva e, eventualmente, os efeitos mais duradouros para essa dinâmica competitiva, dado o contexto de conflito no Oriente Médio? Obrigado. Bruno, obrigado pela tua pergunta. Na verdade, enfim, o que nós vemos, de novo, é um mercado estruturalmente se tornando mais diversos desses, não todos, obviamente, mas diversos desses, sejam importadores ou distribuidores, estavam atuando de maneira com algum tipo de irregularidade ou algum tipo de vantagem competitiva que nós não tínhamos. E é esse o nosso foco, em corrigir isso. Porque a partir dessa correção, nós entendemos que o nosso modelo de negócio que nós temos ele é extremamente competitivo para qualquer um dos cenários. Seja um cenário de importação aberta ou importação fechada. Que nós temos bastante segurança que o modelo que a Vibra tem hoje, entre fornecimento nacional, fornecimento importado, capacidade e distribuição logística, né? A nossa dimensão, o nosso acesso à molécula no exterior, importada, esse é um modelo realmente bastante competitivo. A partir do momento que todos estejam jogando dentro das 4 linhas, que é o esforço que nós temos feito e temos avançado, nós temos um modelo que, na nossa visão, ele vai levar naturalmente a Vibra a um crescimento com expansão de marcas. Então, esse é o nosso trabalho, em cada vez mais aperfeiçoar esse modelo para que nós sejamos competitivos para aqueles atuando dentro das 4 linhas, e aí, naturalmente, o mercado será o mercado. Se estiver aberto ou fechado a importação, nós estaremos aptos a sermos aí o player mais competitivo. Tá certo. Obrigado, Ernesto. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Senhora Monique, seu microfone já está ativado. Oi, Ernesto, Maurício, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Vou fazer 2 aqui também. A primeira, queria ouvir um pouco de vocês sobre efeito estoque. A gente não falou sobre isso ainda, e imagino que com a subida de preços rápida ali no ambiente de conflito, tenha tido algum efeito estoque no TRI. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse efeito nesse TRI, no primeiro TRI, e também no TRI corrente, né? Porque a gente, aqui durante o mês de abril, já viu uma queda aí nos preços, nos custos de importação, o que deveria gerar algum efeito estoque na outra direção. Então, queria ouvir um pouquinho, tanto no primeiro TRI quanto no TRI corrente. E a segunda pergunta é sobre dinâmica de importação. O Maurício fez um comentário interessante sobre a Vibra ter conseguido prazos mais longos na importação no primeiro TRI, e isso ajudou ali positivamente, né? Foi um dos sintomas ali positivos da gestão do giro.
Como que está essa dinâmica agora no tricorrente, assim, abril e maio? Como que vocês encontraram essas condições no mercado? Prazo, condição de pagamento, para as importações feitas em abril e agora em maio? Obrigada. Obrigado, Monique. Eu falo a primeira e depois passo para o Maurício aí na segunda. O efeito estoque no primeiro trimestre ele foi bastante baixo, na verdade, por isso que a gente não comentou muito, foi cerca de R$ 2 por metro cúbico. Obviamente, nós temos o impacto do importado, mas ele é sobre uma parcela menor do nosso volume total. E nós tivemos também no etanol na direção contrária. Então, assim, o impacto foi bastante baixo no primeiro TRI, e no segundo TRI também não estamos dando impacto relevante. Entre ups and downs de um lado e outro, a gente está vendo um impacto ainda relativamente baixo de efeito estoque. Por hora, realmente, esse não tem sido um grande evento nos nossos resultados. Sim, passando aqui para a parte de importação, nosso time de trading está bem ativo. O mundo todo está procurando diesel, né, pelo mundo aí para comprar, e a gente tem, né, as condições de contorno aqui. A gente é muito rígido no compliance das cargas que a gente compra. A gente sabe que tem cargas que são sancionadas, navios sancionados, e a gente é muito zeloso nisso. E by the book, só compra o que pode. E aí isso, é claro que limita um pouco o mercado, mas a gente tem conseguido achar cargas que estão dentro das 4 linhas aqui do compliance e que a gente consegue negociar prazos de pagamento mais longos. E agora as compras também que a gente está fazendo em abril e planejando para maio também estão dentro desse escopo. Cargas que a gente consegue prazo e que também são fontes que são confiáveis de diesel. Então não vejo mudança, a gente consegue continuar nesse patamar de giro. Legal, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Bruno Montanari, da Morgan Stanley. Sr. Bruno Montanari, seu microfone já está ativado. Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Um follow-up sobre a discussão da margem, né? Entendo, Ernesto, que faz bastante sentido olhar os últimos 12 meses, mas a volatilidade tem sido muito grande, né? E pensando alguns trimestres ou alguns anos atrás, né, a gente falava de um novo patamar de margem, que era na casa, se não me falha a memória, R$ 140, R$ 150 por metro cúbico. Isso, obviamente, não é mais o caso. Depois, o setor passou a começar a conversar sobre buscar o 200, né, e você entrega um trimestre muito próximo de 270, 280, né? Então, queria entender se esse 200 que o setor buscava já seria um nível um pouco mais normal, pensando em margens comerciais, né, sem os impactos one-off, vamos chamar assim, da atual situação do mercado por conta do ambiente de guerra. Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se vocês conseguirem comentar um pouco sobre subvenção, se é algo que moveu o ponteiro para vocês, como que tem sido a experiência com o programa, seria bastante interessante. Muito obrigado. Sobre a margem, Bruno, obrigado pela sua pergunta. Sobre a margem, né, eu gosto de falar muito do que nós executamos, né? Então, assim, esse é um trimestre que, obviamente, tem vários efeitos atípicos e que levaram a essa margem que vocês viram aí de cerca de R$ 260 por metro cúbico, mas que ele tem alguns efeitos atípicos. O que nós continuamos buscando é consolidar essa margem e acreditamos que ela é muito factível a gente chegar numa margem de R$ 200 por metro cúbico de maneira estável. Então, sigo falando disso, mas eu acho que nós temos que, aqui na Vibra, é sobre execução, sobre entrega, e nós vamos conseguir mostrar nos próximos trimestres essa nossa capacidade de entregar esses R$ 200 por metro cúbico. Com respeito à sua segunda pergunta, a Vibra se habilitou ao programa de subvenção, nós estamos prontos para executar e temos conversado, ainda não teve impacto nenhum no primeiro trimestre, estamos conversando com os agentes governamentais aí, com o governo, para encontrar o caminho que a gente possa começar a utilizar da subvenção de uma maneira que seja boa para o governo e boa para a Vibra também. Mas nós já estamos habilitados, o que demonstra nosso interesse em vir a executar.
estamos ainda em conversas de encontrar o melhor caminho e modelo para a gente poder executar. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Tasso Vasconcelos, da UBS. Sr. Tasso, seu microfone já foi ativado. Bom dia, Ernesto, Maurício. Tenho duas aqui do meu lado também. Acho que a gente já discutiu bastante aqui questão de margens, né? Eventualmente da recorrência, esses efeitos mais de curto prazo. Eu queria voltar nesse ponto, mas talvez com uma ótica um pouco diferente, né? A gente discutiu bastante essas questões, vamos colocar assim, mais macro. Sejam domésticas e agora essas questões do conflito, que obviamente a Vibra tem capturado um ganho aqui pela rede criada há anos, pela expertise, pela escala. Só que quando a gente olha uma visão talvez um pouco mais micro, Ernesto, onde que vocês veem, olhando da porta para dentro, né, olhando dentro de casa, onde que vocês ainda veem mais gargalos de desempenho para a Vibra poder capturar, né? Onde que acreditam que estejam abaixo do patamar que gostariam de estar em termos de performance, olhando talvez um pouco mais no operacional, né? E uma segunda pergunta é se puderem comentar um pouquinho também como é que estão as conversas, né, sobre Comerc. Vocês já até comentaram que estavam procurando eventualmente colocar assim, uma solução mais definitiva, né, eventualmente trazer algum parceiro, enfim, se puderem trazer alguns updates para a gente também, se tiver alguns avanços na conversa, ou se esse cenário atual que a gente está vendo de curtailment, cenário mais desafiador, se tem travado um pouco também, ajuda a gente aqui. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda, sobre Comerc, né? Na verdade, o nosso foco é realmente em operar bem a Comerc, fazer o que está sob o nosso controle. A gente não tem controle sobre o curtailment. Temos trabalhado muito também institucionalmente. O setor hoje passa por um problema no seu sistema de formação de preços. Hoje é um sistema de formação de preços muito avesso ao risco. E isso não contribui, inclusive leva a preços mais caros para o consumidor, para as indústrias, e nós entendemos que há um modelo que poderia privilegiar um pouquinho a redução, pouco dessa aversão ao risco, fazendo com que os preços caíssem. Isso, obviamente, equilibraria mais um pouco hoje que a gente vê essa disparidade entre preço durante o dia e preço no horário de pico. Então, temos trabalhado com o governo para encontrar os caminhos para tentar ter um impacto no setor. E o nosso foco é em trabalhar a Comerc, fazer a Comerc. Comerc hoje, do setor de energia renovável, é uma das empresas com o melhor balanço do setor. E a gente quer cada vez mais maximizar o resultado da Comerc, dado a circunstância que todo o setor hoje vem passando. No caso das outras eficiências ou outra busca de resultado, eu queria destacar o que eu já venho falando aqui. Eu acho que tem duas oportunidades que nós vamos capturar aí ao longo dos próximos trimestres. Uma que é uma contínua evolução da nossa logística. Ainda temos oportunidade, sim, de melhorar o nosso custo logístico, a nossa capacidade de entrega. Estamos no início de um processo de implantação de inteligência artificial para gerenciar melhor e ser mais eficiente em toda a nossa cadeia logística. E algo que a gente também vem falando bastante é essa flexibilidade na aquisição do etanol. Isso vai nos dar mais capacidade de venda de etanol, vai fazer com que a gente consiga crescer os volumes de etanol e melhorar as nossas margens, adquirindo mais flexibilidade a partir do momento que a gente saiu da joint venture com a Copersucar lá na Evolua. Então, acho que essas duas frentes te dão um pouquinho de outras oportunidades aí que nós seguimos trabalhando intensamente. Em momentos de guerra falamos pouco, mas a companhia segue muito focada no seu modelo operacional. Tá claro. Obrigado, Ernesto. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO, Sr. Ernesto Pousada, para que faça as considerações finais da companhia. Eu queria agradecer a todos. Foi mais um trimestre que demonstra a consistência da Vibra na entrega de resultados, né? São vários trimestres consecutivos de evolução de resultado e assim vamos seguir. Estamos muito focados no binômio de evoluir a nossa margem e entregar crescimento. Então, essa é a nossa jornada. Passando momentos de volatilidade, que também temos um foco muito grande, e assim vamos continuar, que é assegurar que os nossos clientes têm abastecimento de produto e disponibilidade de combustível, seja nos postos ou nas suas operações. Muito obrigado a todos.
A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.